Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e no nosso episódio de hoje a gente vai bater um papo bem diferente do que a gente vinha trabalhando ao longo das nossas últimas semanas, que é falar sobre seguro de vida como blindagem de imprevistos, em especial para você que é empresário, investidor ou está envolvido no mundo de negócios, né? A gente vai direcionar esse papo para você. Quem vai bater esse papo aqui com a gente é Rodrigo Silveira. Ele tem 31 anos, é casado, pai, formado em administração de empresas, com pós-graduação na área de manutenção de indústrias e MBA na USP em finanças, controladoria e compliance. Com mais de 10 anos aí de indústria, que navegou de aprendiz até gestor de mais de 400 funcionários, entre empresas como Ambev, Grupo Elis Brasil, Aeris Energy, e já empreendeu também em áreas como micromarket, em condomínios, trabalhou no mercado veterinário e hoje atua como Life Planner na Prudential. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Opa, Pedro, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar contigo, conversar aqui hoje com a sua audiência. Vai ser um prazer enorme e espero contribuir de alguma forma, contribuir a ajudar aí, principalmente, como você falou no começo, aí, os empresários, né, empreendedores de forma geral. Esse papo é muito voltado para eles, Eu acho que vai ser bem bacana refletir sobre certas coisas que muitas vezes a gente está exposto e não reflete sobre elas, sabe? Legal. Primeiro de tudo, eu quero que você se sinta em casa, né? Aqui é um ambiente tranquilo. Quem está nos assistindo é sedento por informação de qualidade. E hoje, o meu plano aqui nessa conversa contigo é a gente ser o mais prático possível. A gente vai falar de seguro de vida, que é algo que algumas pessoas já conhecem, outras ouviram falar, mas talvez não entenderam bem. Então vamos trabalhar assim o máximo de situações reais, que é para ficar bem claro para todo mundo. Bacana. Assim, né? Eu acho que até antes de eu começar a falar da Prudential em si, né? Como Life Planner da Prudential, como corretor franqueado, que a gente presta esse serviço de planejamento financeiro aí muito voltado para autônomos, empreendedores, empresários de forma geral. Eu acho que falar um pouco do meu background, né? Você falou aí um pouco por cima. Sou graduado em administração, sou pós-graduado lá em produção e manutenção industrial, passei quase 10 anos da indústria e aí fui onde peguei um pouco dessa experiência com gestão. Vim parar na Prudential aí, já era cliente há algum tempo, né? E por acaso do destino recebi uma ligação do pessoal, depois de muita conversa, acabei no parar lá e, cara, a Prudential, nesse sentido, falando aí desse tipo de planejamento, onde eu como cliente já conhecia. Confesso que quando o meu Life Planner me abordou, foi quando eu descobri que existia esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que é muito comum hoje, né? As pessoas escutam, às vezes, a palavra planejamento, é algo para muito tempo, é algo para distante. E às vezes as pessoas procrastinam e às vezes fogem. Quando as pessoas escutam a palavra seguro, e seguro especificamente seguro de vida, isso então nem se fala. As pessoas fogem naturalmente, né? Acho que a primeira coisa que vem na cabeça de 99% das pessoas quando escuta seguro de vida é que é para morrer. É a morte, né? Que a gente vai deixar dinheiro para alguém ou algo nesse sentido. E eu costumo dizer que vai muito além disso, né? Vai para outras esferas muito mais abrangentes. Costumo dizer, cara, que de certa forma o seguro, ele é algo muito simples. Você tem um capital segurado, você paga ali, tem um capital, se acontecer aquele gatilho ali de pagamento, vai ser pago, ponto. Sendo que essa simplicidade do seguro é o que dá justamente a complexidade dele, que é o fato dele ser tão simples que o torna extremamente maleável. E aí que entra a importância do uso dessa ferramenta de forma inteligente, assim como que entra o meu trabalho, né? Como
life planner, um planejador de vida, onde o meu trabalho faz a diferença e nos difere de qualquer outro canal de atendimento, né, quando se fala de proteção. Porque aí eu, como um profissional da área, com foco 100% nisso, a gente vai saber a melhor forma e aonde usar da forma mais inteligente, de acordo com a realidade de cada um, sabe? Muitas vezes a gente, quando fala de seguro, pensa só na morte, uma coisa que a gente sempre fala. Eu gosto muito de falar do SVV, que é o seguro de vida para a vida, né? Quando a gente fala de imprevisto, o motivo da reserva de emergência da maioria das pessoas são problemas graves relacionados à saúde, onde muitas vezes a gente tenta manter ali alguma liquidez para que se algo grave de saúde aconteça e o plano não cubra ou exista algum tratamento alternativo ou algo do gênero. Só que a gente esquece, né, que o seguro ele existe justamente para isso, né? O nosso tipo de trabalho, o planejamento que a gente desenvolve, ele vem muito voltado para profissionais autônomos simplesmente pelo quê? Quando a gente pensa em um médico, num empresário, num advogado, num engenheiro, seja qual for a profissão ali, de certa forma, 99% das pessoas precisam estar no dia a dia de trabalho para gerar riqueza, para gerar dinheiro, para gerar renda para dentro de casa. Se acontecem problemas graves relacionados à saúde com aquela pessoa, inevitavelmente, isso vai ser o principal problema da vida da pessoa. Vai esquecer todo o resto. Então, quando a gente fala de, às vezes, coisas menores, como, sei lá, um médico estava correndo na beira-mar, isso é um caso real, ele correndo, tropeçou, caiu e quebrou a clavícula. Ele era um cirurgião. Ele é um cirurgião. E ia passar pelo menos ali um mês, né, de tipóia. Aquele período que ele ia passar sem fazer cirurgia, sem fazer procedimento, indiscutivelmente ia influenciar na renda dele. Naquele mês ia ter ali uma perda de dinheiro, ia ter uma perda de ganho. E o seguro ele entra como situações como essa, né? Aqui eu dei um exemplo de um acidente simples, né, de uma fratura de uma clavícula. Então a gente tem proteções e desenvolve proteções para quem, por exemplo, faz sentido ter esse tipo de proteção no caso de uma ausência. Concorda comigo que um CLT, por exemplo, eu não tenho tanto essa preocupação. Afinal, o CLT, se algo acontece como isso, ele vai colocar um atestado, né? Então, a renda dele não vai fazer nenhuma diferença. Mas se a gente vai para um empresário, Rodrigo, se um empresário quebrar uma perna, ele não vai receber a menos. O cara que geralmente ganha na performance, né? Exatamente. Se a performance dele cair, ele também ganha menos. Perfeito. E aí, falando de profissionais liberais, né? Desde um vendedor de carro, por exemplo, a um life planner, como eu, né? Eu acho que é muito dentro dessa lógica, e isso eu estou te colocando numa coisa mais simples. Se a gente para pensar, às vezes, em algo mais grave, vamos supor, Deus o livre aí, bate na madeira, o cara passar 1 ano e meio tratando de um câncer, algo extremamente grave, e particularmente falando, eu tenho uma absoluta certeza que a liquidez que o cara tiver, ele vai queimar essa liquidez atrás do melhor tratamento que for. Questão de saúde, ninguém abre mão, né? Então, dentro de uma lógica como essa, muitas vezes eu chego em empresários e empreendedores que olham para mim e falam: cara, Rodrigo, eu não preciso disso, eu tenho dinheiro para isso, para ir para o Sírio-Libanês, se eu assim quiser. Eu sempre gosto muito de falar: pô, que bacana, né? Sua empresa já roda muito bem, sem você ele roda. Eu sempre pergunto, né? E quando foi a última vez que você tirou férias? A resposta, normalmente, eu não tiro férias, ou fazem anos, ou coisa nesse sentido. E durante a reunião, às vezes, vem 2, 3 pessoas pegar uma assinatura do chefe para, sei lá, comprar um talher, né? E esse é o mesmo cara que, às vezes, se engana, dizendo que a empresa funciona de forma automática, e se algo acontecer com a saúde dele, vai dar tudo certo, né? E o nosso trabalho, ele vem para desmistificar um pouco isso, né? Entender que o seguro de vida, ele é uma ferramenta inteligente, uma ferramenta que muitas vezes, para algumas pessoas, ele vai ser o bote salva-vida. Eu quero entrar eu estou aqui com diversos exemplos na minha mente, mas eu gosto muito de iniciar, Rodrigo, esse papo definindo o básico. Então, de uma forma muito didática, o que é seguro de vida? Perfeito. Seguro de vida, ele é uma ferramenta dentro de um planejamento, que nesse planejamento vai ter inúmeras coberturas. E aí, esse planejamento, ele é um planejamento para garantir liquidez financeira, garantir uma saúde financeira com você, caso te aconteça problemas graves relacionados à saúde. Um imprevisto, por exemplo. Concorda comigo que absolutamente tudo é previsível, exceto
a nossa saúde. A gente pode prever que vai vir aquele imposto no mês tal, a gente pode prever que essa venda vai gerar tal coisa, mas a gente não pode prever se amanhã eu vou estar bem. E aí, das mais diversas coisas, desde uma internação por uma dengue, uma doença grave, uma fratura, uma invalidez, tudo vai estar coberto ali dentro desse planejamento. E fora isso, a gente tem também a proteção em morte, que aí entra no seguro de vida mais tradicional, só que o nosso ele tem algumas características muito voltado a empresários pensando em sucessão. Porque quando a gente faz qualquer tipo de planejamento, antes do que o fato acontece, inevitavelmente ele sai mais barato, concorda? Sim. Então, dentro dessa lógica, esse planejamento vem para proteger hoje a era produtiva, na maioria de nós ali na segunda idade, dos 18, 20 anos até os 65, 70. É o momento que eu preciso de proteção em vida. Se tu tiver um infarto com 85 anos, tá tudo bem. E antes disso não é muito comum. Então, já rendeu, né? Já rendeu, eu gosto de dizer que já está fazendo hora extra aqui na terra. Tinha de dar, né? Exatamente. Então, no período produtivo, tu vai estar protegido. Se algo de acontecer, tu não vai acessar o teu patrimônio, não vai dilapidar patrimônio para gerar liquidez, ou se tiver a liquidez, tu não vai queimar aquela liquidez de forma rápida. Tu vai acessar via seguro. E se chegar lá na frente e não tiver morrido, por exemplo, nada te aconteceu grave, etc., essa proteção tu fez uma reserva financeira, que tu pode resgatar ela. Então tu fez uma reserva financeira, imagina tu seguro de carro aí que tu passou anos pagando, nada aconteceu. É como se fosse a seguradora te devolvendo aí teu valor. Né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Tu tá comprando a tua proteção. E fora isso, se tiver intenção de sucessão, se tiver uma empresa para passar para um filho ou algo nesse sentido, o processo de sucessão é feito com essa mesma ferramenta, que é uma ferramenta que tu vai ter quitado e a gente vai baratear ali o processo sucessório porque tu vai ter esse valor a receber. E o seguro de vida não entra no espólio de inventário. Então, note aquilo que eu falei no começo. É a mesma ferramenta que a gente, ao decorrer dos anos, vai mudando o que a gente chama de interesse segurável. E é uma coisa que justamente se faz única e exclusivamente necessário e possível através de ter alguém planejando isso junto contigo, né? É aquela velha história da ferramenta extremamente simples, que pode ser usado para muitas coisas, inúmeras coisas, e o diferencial vai ser como usá-la. Aonde usá-la, o momento que usar. Então é aí que faz toda a diferença. O seguro de vida ele vem para te proteger do primeiro dia até a tua família receber no dia que tu morrer. Que não é se, é quando. Vamos lá para o que não é seguro de vida. O que não é seguro de vida, perfeito. É uma coisa que bate muito quando a gente está conversando ali com possíveis clientes, muito no sentido de que, né? Seguro de vida não é investimento. Essa é a primeira coisa, né? Quando a gente fala que ele é um seguro de vida resgatável, que ele tem ali uma correção ano a ano no valor, muitas vezes lá quando, mas se chegar lá na frente e eu tiver um CDB, vai ter rendido mais. Com certeza. Com certeza. Seguro de vida não é investimento. Seguro de vida resgatável, ele é uma proteção que tem caráter de reserva financeira. O que a gente tem que entender é, quando tu faz uma previdência, quando tu faz um CDB, se tu pegar teu dinheiro e investir todo mês num CDB daqui a 30 anos, tu vai ter mais dinheiro do que se tu comprar uma apólice vitalícia para ser paga durante 30 anos. Só que se daqui a 2 meses te acontecer algo, o que é que tu vai ter na previdência? O que tu aportou. E o que tu aportou não foi nada, foram poucos meses. E no seguro tu vai ter o que para receber? O capital cheio. Tu tá alavancado com capital segurado. A previdência é a mesma forma. Tu tem que botar todo mês para quando chegar lá na frente tu resgatar. A diferença do seguro de vida resgatável para usos nesse sentido é isso. É que tu tá alavancado. Então ele não é um investimento, apesar de ter ganho financeiro ao decorrer do tempo, e ele não é uma previdência, apesar de que você pode utilizá-lo para ter liquidez lá na frente e se aposentar com esse dinheiro. Mas ele não é uma previdência. Essas duas coisas têm que ficar muito claras, porque muita gente às vezes compara um seguro de vida resgatável para ver se vale ou não a pena, entre aspas, com investimento. Investimento sempre não, porque podem fazer maus investimentos, né? Mas em suma, a maioria das vezes o investimento ele vai ser mais rentável. Um bom investimento, ele vai crescendo, né? Só que a diferença é que tu não vai estar blindado. Sim. Não vai estar blindado com se algo te acontecer, tu vai ter o que tu botou. Se eu planejei um investimento de 30 anos e no primeiro ano eu precisei resgatar, eu resgato o que eu juntei em um ano, né? Exato. E se isso detalhe ainda que se tu precisou resgatar, mas se algo te aconteceu com saúde, aí tu tá alavancado. E a grande coisa que quando se passa em sucessão, quando se pensa em passar isso para baixo, né, para os ascendentes, a gente tem sempre que lembrar que
tudo que a gente tem, ele vai ser inventariado, né? Então, o dinheiro que tu tiver, por exemplo, numa previdência que faleceu, aquele dinheiro, ele vai ser aquele valor menos pagamento de imposto, cartórios e advogados, que aí a depender se a pessoa tem ou não CNPJ no nome, esse valor no estado do Ceará, ele varia de 12%, se não tiver um CNPJ no nome, até 20% do patrimônio se ele tiver ali um CNPJ no nome. Então, a gente está falando de um percentual alto, que de cara vai ser perdido nesse momento. A única coisa no Brasil que não entra em espólio de inventário, as duas coisas. A primeira é o seguro de vida, ele não passa no espólio de inventário, e a segunda coisa são previdências complementares fechadas profissionais, como por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar é a Petros, que é da Petrobras, que aí todo petroleiro tem a previdência privada fechada ali da Petrobras, é uma previdência que é só para quem é petroleiro. Então, esse tipo de previdência que é fechada para um grupo de profissionais, ele também não entra no espólio de inventário, mas isso se restringe a basicamente cargos concursados. Sim. E de classes mais fortes, né? Não é todos que vão ter ali valores que vão ser substanciais. Então, em linhas gerais, se tu não fizer nenhum tipo de planejamento sucessório, acontece o que acontece com 70% das empresas no Brasil quando vão passar de geração. Elas quebram, sinceramente, não por falta de técnica, não por falta de vontade, às vezes o filho está ali já atuante, etc., mas por falta de um planejamento sucessório bem feito. E principalmente um planejamento sucessório feito de forma antecipada, né? Eu vou querer reservar um momento só para sucessão. E aí eu vou levar isso lá para o bloco 2. Show. E eu queria, antes da gente chegar nesse ponto, Rodrigo, colocar uma objeção que eu acredito que você escute no dia a dia. Sim. E aí a gente vai desmistificar se é um fato ou não. Seguro de vida não é coisa para rico? Eu acho que você deve ouvir essa objeção de vez em quando. Sabe o que é mais engraçado? É que eu costumo ouvir essa objeção normalmente como objeção para a pessoa sentar comigo. Eu nunca escuto essa objeção no final, depois de ver o preço. Essa é a grande questão, né? O seguro de vida, o que a gente desenvolve, ele é um planejamento 100% personalizado. Então, de certa forma, não faria sentido eu levar algo que custe 10 mil para um cara que ganha 10 mil. Então, eu só vou levar 10 mil para um cara que ganhe 200 mil, por exemplo. Então, o seguro de vida, ele é proporcional à sua realidade. A quanto você ganha, a quanto você gasta. Os cálculos que a gente faz em cima de proteção para ver a necessidade da cobertura, que é um estudo prévio que a gente faz junto com o cliente, é justamente em cima da realidade dele. Se ele for um cara que tem uma necessidade de ter uma cobertura de 90 mil reais no caso de um câncer, custa um valor. Agora, se o cara tem uma renda muito maior e uma despesa muito maior, essa proteção vai ser proporcional. E aí esse papo, isso é uma falácia, digamos assim, né? De só é para rico. A gente tem clientes, né? Que paga menos do que o aluguel, o seguro do carro, do próprio carro. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter clientes aí da música e etc. que pagam milhões por ano. E isso é totalmente proporcional. Então, em suma maioria das coisas, na verdade, o grosso da aquisição, da compra de uma apólice de seguro de vida resgatável, ele vem no valor a ser resgatado ali. Então, as proteções em vida, elas são em valores proporcionalmente muito pequenos em comparação ao plano como um todo, né? Vou te falar que normalmente ela representa ali, se eu somar todas as coberturas, se dá 40%, vamos botar assim. Então, esse negócio de dinheiro, existem sim pessoas que não podem pagar, claro, mas na minha opinião é muito mais por uma organização. Eu lhe digo isso com toda a segurança do mundo e te digo que às vezes esse mais que acha que não pode pagar é quem mais precisa. Sim. Porque esse cara que acha que às vezes ele não consegue, como um profissional liberal, como um pai de família, pagar valores 200, 300, 400 reais, algo que vai garantir a educação do filho dele se ele não estiver ali, é priorização. Né? Um exemplo, um pitch de vendas que muitas vezes eu dou quando eu faço com pessoas mais jovens que têm menos, digamos assim, necessidade do seguro, quando se fala de filho e etc. Eu sempre costumo dizer e fazer comparação às vezes com cerveja. Cara, essa cobertura aqui é 2 cervejas, essa daqui é uma pizza.
Se tu passar dentro do teu mês, tu deixar de comer uma pizza, tomar 2 cervejas no barzinho, tu tá pagando isso daqui, que é o que vai fazer total diferença no pós, caso te aconteça algo. E uma coisa que eu aprendi nessa vida, a gente tava falando aqui antes, né, falando de podcast aí de finanças e etc. Lá no começo, quando começou o Thiago Nigro, ele falava, né, nunca se exponha ao risco da ruína. O risco da ruína é o único risco que você não pode correr. E para mim, eu já sou cliente de seguro de vida há muitos anos, da Prudential já tem alguns anos, porque eu sempre enxerguei esses riscos como o risco da ruína. Se eu hoje, com 31 anos, eu tenho um câncer, eu tenho um ótimo plano de saúde. Só que eu vou parar de ganhar dinheiro. Eu vou me focar no câncer. E hoje eu sou o provedor principal da casa. Minha esposa também trabalha, é empresária também, só que eu sou o principal. Então a gente vai sentir. E aí por isso que a gente precisa desse tipo de proteção. E aí entra, ao mesmo tempo, as pessoas que estão num lado falam que, seguro de vida é coisa para rico. Então, os que são mais, entre aspas, humildes, acham que não é para ele. E o rico, às vezes olha e fala, eu não preciso disso, eu sou rico. Aí fica difícil, né? Aí é aquela velha história. Quando o cara tem uma finança mais apertada, digamos aí que você às vezes precisa mais. Sim. Porque se às vezes tu quebrar uma perna, tu vai se desbalancear total. E o cara que tem muito, ele também esquece que na realidade o fato dele ter muito é que ele precisa justamente de muita proteção. É aquela velha história. Há certas coisas na vida que tu não foge. São só 2. A primeira não é se, é quando. Quando que tu vai morrer. Isso é um fato. Infelizmente, todos nós vamos morrer. E a segunda coisa não é se, é quem. Quem vai pagar imposto pelas suas coisas. Se você construir patrimônio, alguém vai pagar. Então, esse tipo de coisa, se eu tenho muito, eu vou fazer um uso mais inteligente do meu dinheiro, já que ele não caiu do céu. E se eu tenho pouco, eu tenho que ter, porque se algo acontece, vai faltar muito, né? Eu não tenho de onde tirar. Se o cara tem vários imóveis, não tem a liquidez, mas deu um problema, ele vende o imóvel. Agora, se tu só tem a casa que tu tá morando, tu vai tirar dinheiro de onde? Aí ferrou. Total. Eu quero entrar agora em situações práticas, mas antes da gente começar a entrar em cada uma delas, até trazer cases, eu quero perguntar para você que nos acompanha, tu já conhecia sobre seguro de vida? Já conhecia alguma das situações que nós colocamos aqui? Deixa um comentário aqui nesse vídeo se tu está nos acompanhando pelas redes sociais, se tu nos acompanha pela TV. Aponta o teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, participa, manda mensagem para a gente. É sempre importante contar com a tua comunicação, com a tua participação. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Energizei Cash, aqui contando com a presença de Rodrigo Silveira, falando sobre seguro de vida para blindagem do inesperado, de situações adversas, né, que podem acontecer na sua vida. E eu queria iniciar esse bloco, Rodrigo, falando de situações práticas, né? Quais são, a gente falou aqui, blindar de situações inesperadas. Que tipo de situação é comum para quem resgata um seguro, por exemplo? Eu vou até fazer uma correção, né? Quando se fala resgate, é outra coisa, a gente está falando de benefício. Resgate é pegar o dinheiro de volta. Sim. Benefício é quando acontece algo. Você pega mais do que o que você aportou. Exato. É uma terminologia muito normal, né? Dentro do seguro e não muito comum fora dele. O benefício eu vou te dar um exemplo de clientes meus, né? Até sem citar nomes, mas eles vão saber que são eles aqui, eu vou mandar para eles. Clientes meus que eu paguei benefício. Eu vou te falar a primeira pessoa que eu paguei benefício. Ela tem 35 anos, ela
ela é solteira, certo? A mãe já mais avançada na idade, teve um problema de saúde, mora com ela hoje, veio morar com ela para ela cuidar da mãe. Ela é desenvolvedora de software, PJ, trabalha 100% PJ, 100% autônomo, tem uma boa remuneração, e ela estava trocando de empresa, estava ali naquele alinhamento, entre aspas, um aviso prévio para sair de uma e ir para outra. Nesse período, numa terça-feira qualquer, uma semana depois que eu tinha entregue a policy dela, né? Uma semana depois, na terça-feira, qualquer noite, ela me liga. Rodrigo, adivinha quem quebrou a perna? Aí eu, quem? Tu? Ela foi. Aí eu, como assim? Ela estava saindo do carro dela para o elevador, dentro do condomínio, na terça-feira à noite, voltando do trabalho, a bolsa, notebook, garrafinha e etc. E tropeçou dentro do condomínio e acabou quebrando. Ela fraturou a base da fíbula e da tíbia. Um exemplo até meio duro que ela falando, Rodrigo, meu pé virou igual do Curupira, né? Foi algo bem grave. Ela teve que fazer cirurgia, passou ali 30 dias sem botar o pé no chão e mais 60 dias, totalizando ali 90 dias de fisioterapia, né? Nesse período, ela inicialmente estava saindo de um emprego para entrar em outro. Ela inevitavelmente teve que abrir a brecha ali nos 30 dias que ela não estava pisando no chão, porque ela não podia ir para o novo. Nesses 30 dias, pasmem, mas todas as contas dela chegaram igualzinho. Não importou se ela tinha ganhado dinheiro ou não. E foi justamente com o dinheiro pago pelo seguro que eu vou falar as palavras dela. Eu vou falar duas coisas que ela me falou que me marcou muito e foi meu primeiro benefício que eu paguei, então foi mais marcante ainda. A primeira coisa, ela falou, Rodrigo, fazia, sei lá, 6, 7 anos que eu não tirava umas férias. Porque eu sou PJ e etc. E sempre vendia as férias e etc. E nunca tirava. Eu vou tirar férias. Esse um mês aqui, meu pé já melhorou, eu alinhei de começar lá na outra empresa. Um mês depois, ela abriu mais um mês. Por quê? Porque o capital que ela recebeu, percentualmente falando, dá 2 vezes a renda dela de um mês. Então, um mês que ela ia ficar de molho mesmo, e o outro mês, ela tirou uma mini férias com esse valor. E a segunda coisa que ela me falou, que foi o que mais me marcou quando se fala de seguro de vida, ela foi uma pessoa que, por acaso, ela é muito amiga da minha sogra, e minha sogra que indicou ela lá no começo. Quando eu entrei, eu demorei quase 8 meses para conseguir sentar com ela. Depois que eu fechei até para entregar a policy, ela fugia de mim. E quando eu paguei, ela chegou me emocionando. Ela falou isso chorando. Falou, Rodrigo, muito obrigado por ter insistido em mim, não ter desistido de mim. A gente, às vezes, aí como vendedor, né? Agora falando totalmente como vendedor, muitas vezes a gente acha que tá enchendo o saco do cliente, perturbando o cliente, só que aí que entra um pouco da convicção. Sim, a convicção no que está vendendo, né? Eu sei que o que eu vendo é melhor para o meu cliente do que para mim. É uma forma de eu ganhar dinheiro, mas de ser bom é melhor para o meu cliente do que para mim. Eu já tenho meu seguro. Sim. Eu já estou segurado. Então, se ele não quer, tudo bem, next. Mas, em especial com algumas pessoas, a gente sabe quando não é má fé, aquela delonga das coisas, e ela foi uma que eu fui até o fim. Ela me agradeceu com os olhos cheios d'água, porque ela falou, Rodrigo, se eu não tivesse, eu ia ficar sem receber. E minha mãe, por exemplo, depende de mim. Esse é um exemplo claro de blindagem de gestão de risco laboral, né? Ela é um PJ. E aí eu vou te citar agora um segundo exemplo. Esse foi um exemplo de um acidente mais grave. Eu tenho um cliente que ele é médico, e ele estava saindo de um plantão para outro, né? No hospital da Brata da Calcaia, e estava indo lá em São Benedito ali. Em São Gonçalo, perdão. E ele de carro, na 222, ele teve um acidente frontal, né? Esse acidente frontal, o condutor do carro faleceu. O passageiro do carro dele, que era um médico, também cliente nosso, né? Não era meu cliente, mas era cliente de um colega, faleceu também, infelizmente. E ele sobreviveu, mas ficou em estado grave. Ele fraturou o húmero de forma exposta, né? O braço. Teve que fazer uma cirurgia de colostomia no abdômen devido ao impacto frontal. E ficou 5 dias em UTI, 2 dias internado em enfermaria. Daí ele saiu, ele passou mais ou menos uns 45 dias ali meio que de molho em casa, ele é ortopedista, aí ele voltou a fazer ali algumas coisas de clínica, mas passou ali ao todo quase 90 dias com a renda impactada, né? Não preciso dizer que médico é do clube que ganha dinheiro, então ele é que teoricamente não precisaria, só que com o dinheiro que ele recebeu, a pólice dele é uma pólice já mais robusta mesmo, de fato, ele conseguiu, além de cobrir as despesas dele nesses períodos que ele ficou sem trabalhar, ele pagou, por exemplo, a franquia do carro, ele fez ali um capital, porque todo e qualquer valor que vem de um seguro, costumo dizer, é um Pix na conta do cliente, do segurado. Para a empresa, para a seguradora, não importa o que tu vai fazer com o teu dinheiro. Esse dinheiro, ele vem para te trazer um alento financeiro. Está definido na apólice,
ponto final, né? Tá definido o motivo de eu pagar. Sim. Depois que eu pago, você faz o que quiser com o dinheiro. E aí que as pessoas têm que passar a entender quando se fala da gestão do risco. Porque no seguro do carro, tu tem lá a única coisa que tu recebe dinheiro é no caso de um APT, né? Qualquer coisa diferente disso, é resolvido o problema para ti. Quando se fala do seguro de vida, as proteções de vida, na verdade, é para te trazer liquidez. E aí, se, por exemplo, Rodrigo, eu quebrei minha perna, mas eu tô indo trabalhar normalmente, eu recebo dinheiro? Sim. Mas, querendo ou não, isso vai influenciar de alguma forma em ti ali. Isso vai influenciar de alguma forma na tua lida no dia a dia. E aí que entra como, isso no caso prático, o que acontecer de casos relacionados à saúde, desde quebrou um dedo, quebrou uma mão, a fazer uma cirurgia de apêndice, a coisas graves, sei lá, Deus o livre, ter que tratar de um câncer, né? Total. Cara, exemplos bem práticos esses. Sem dúvidas. Fala, às vezes é mencionado que seguro de vida ele pode ser utilizado ali como uma espécie de reserva de emergência. Traz esse ponto de vista para ele ficar mais claro para a gente. Bacana. O que eu gosto muito de falar, quando a gente fala aí de reserva de emergência, todo mundo tem que ter aquela reserva de emergência ali de 6 a 12 vezes, né? Do que a gente gasta. Isso daí é para se teu pneu furar e não tiver que vulcanizar. Isso aí é para se a tua geladeira quebrar e tu precisar comprar outra. É para coisas como essa que tu faz uma reserva dessa dimensão. Uma reserva de liquidez propriamente dita para problemas de saúde, ele é para ser utilizado valores ali de 36 a 48 vezes a tua despesa, porque para algo mais grave. Para isso a gente usa as proteções em vida. Rodrigo, então quer dizer que eu posso fazer essa proteção e utilizar com a reserva financeira para outros fins? Pode. Uma coisa que eu gosto muito de citar, e eu gosto de trazer sempre o meu exemplo, né? Eu tenho um filho, meu filho tem 2 anos, certo? Hoje meu filho está com a faculdade garantida. Como assim, Rodrigo? Se eu, Deus o livre, falecer, na minha apólice tem um capital para isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu não vou falecer. Quando ele tiver 18 anos, a gente vai ter uma apólice de seguro resgatável quitada, né, que a gente fez, eu e minha esposa, fez pagamento e quitar em 10 anos. Então, quando ele tiver 18 anos, eu vou resgatar esse capital e entregar para ele, fazer o que ele bem quiser. Eu fiz uma reserva financeira nesse período. Rodrigo, mas por que essa reserva é melhor do que, por exemplo, o exemplo que a gente estava falando antes no CDB? É melhor porque se no meio do caminho acontecer alguma coisa, se tem o capital cheio. Se chegou lá no final e não aconteceu nada, eu vou resgatar o valor pago, eu vou resgatar o valor do resgate, ele é maior do que o valor que eu paguei. Por ser corrigido, né? Por ser corrigido. E fora isso é um patrimônio que é um patrimônio inalienável e impenhorável. Ou seja, se durante o meu próximos 10, 12 anos, né, ocorrer algo que passivo trabalhista, um passivo bancário, um próprio litígio, né, conjugal, cara, posso ser preso, mas nada, nem ninguém pode encostar nesse capital. Isso é um capital que ele está dentro da seguradora, protegido por lei. Sim. Então ele é um patrimônio blindado. Hoje, com 31 anos e um filho de 2 anos, a gente tem poucas certezas de vida, mas uma certeza que eu tenho, meu filho tem a educação acadêmica garantida. A educação de princípios e valores, ela não tem como ser garantida porque você tem que estar ali, tem que acontecer. A educação acadêmica é dinheiro. Única e exclusivamente dinheiro. Então, eu posso usar essa reserva de emergência para isso. Rodrigo, eu posso usar essa reserva de emergência para qualquer outra coisa? Sim. A minha aposentadoria vai vir de uma apólice de seguro resgatável. Eu tenho um cliente que ele fez especificamente, ele tem 55 anos, ele planeja se aposentar aos 65 anos. E ele falou, Rodrigo, eu fiz no meu casamento uma promessa para minha esposa, que hoje já está casado com ele há muitos anos, que a gente um dia ia fazer um cruzeiro pela Europa e tal. E a gente nunca fez, eu prometi agora há poucos anos que vou fazer quando eu me aposentar, né? Eu falei, cara, por que
Aí não, vou juntar dinheiro da minha aposentadoria, pegar, fazer. Cara, por que tu não já vai pagando esse cruzeiro da agora? Aí ele, como? Se não tá nem aberto, eu não sei nem qual vou fazer. Falei, cara, tu faz uma reserva financeira, uma apólice de seguro de vida resgatável, pra ser paga durante 10 anos. Tu vai pagar os teus 55 aos teus 65. Aos teus 65 tu vai quitar. Se naquele momento fizer sentido pra vocês, por qualquer fator que seja, fazer a viagem, tu vai ter lá o capital lá dentro, tu vai resgatar esse capital e vai pagar o que tu quiser ali de cruzeiro. E se quando chegar lá na frente, tu decidir não ir mais para esse cruzeiro, sei lá, Deus o livre, tua esposa não tá mais aqui entre nós, tu quer fazer outra coisa com esse dinheiro, ou tu quer deixar pros teus filhos, já tá quitado, tu não vai pagar mais nada pro resto da vida. Então, ele foi um dos meus primeiros clientes também, um grande companheiro em especial, e ele vai passar 10 anos pagando, chegou lá na frente, se acontecer bem, se não acontecer, ele vai lá, resgata e usa isso aí para a viagem dos sonhos dele com a mulher dele. Eu gosto de falar que é uma reserva até forçada, né? Porque vem ali pingando do cartão, o cara até esquece que tá pagando. É uma reserva e, indiscutivelmente, quando se fala da reserva, uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla é que o grande problema quando a gente vai fazer reservas para sonhos é às vezes a gente deixar ele com liquidez / possibilidade de mexer. Porque aí é o que faz no meio do caminho tu parar de fazer. Sim. Ah, Rodrigo, mas é para emergência. Então não é para aquele sonho. Isso. Para aquele sonho eu botei o outra legal caixa. é que você consegue dividir a caixinha, né? E ela fica amarrada àquele... Você falou tudo. É aquela caixinha. É exatamente isso. E uma coisa que a gente conversa muito é um entender muito claro. A minha maior dificuldade como life planner, às vezes colocar na cabeça do cliente que o seguro é aquilo que ele está entendendo mesmo, super simples, só que quando eu começo a explicar o que dá para fazer, ele começa a se embananar. E aí eu falo, o interesse segurável é a alma do negócio aqui, é para o que tu quer fazer. Só que como ele é extremamente flexível, isso é o teu motivo de compra hoje. Se no ano que vem não for mais esse, tu ainda vai ter o dinheiro. Então, o dinheiro não tem cheiro, digamos assim, não tem rastro, né? Então, acaba que tu pode fazer o que tu quiser com aquele valor. Só que é uma reserva que tu se obriga a fazer, é uma reserva que tu tá alavancado para que se algo te aconteça, assim como é uma reserva que se te acontece algo de saúde como um óbito, tu transmite para tua família livre de imposto de renda, porque tem caráter indenizatório, não passa no espólio de inventário, não é alienável, não é penhorável. Então, a série de seguranças jurídicas e tributárias que vai garantir com que essa grana chegue na mão de quem você planejou que chegasse. Eu achei legal esse comentário que tu fez há pouco, de ser algo blindado, né? No sentido de, cara, deu um problema lá na empresa e tudo mais, é um patrimônio que ficou blindado para aquele intuito, né? Exato. E falando de blindagem patrimonial, quando a gente começa a tocar num assunto com quem tem patrimônio de realmente, eu acho que não precisa... Eu vou falar o que acontece muito que não deveria acontecer. O princípio básico da entidade, né? Contabilidade básica. Primeiro conceito. Carteira do PF é diferente da carteira do PJ. Isso não acontece na maioria das empresas, a gente sabe disso, né? Na carteira lá o cara foi ganhando, nunca tirou, tá lá no PJ a fortuna dele, né? Aí ele tem uma filha, aí essa filha se casa com qualquer. Aí ele tinha botado a filha lá no contrato social. Aí agora o genro dele, que ele não gosta, virou sócio. Se o genro quiser, ele consegue. São certas coisas que a gente não lembra. A gente não lembra que quando tu tá com todo o teu dinheiro que tu ganhou a vida inteira, aí tá lá no CDBs, em uma bolsa, alguma besteirinha assim, mas tá na conta PJ da empresa, porque tu nunca trouxe pro PF. Aí um funcionário te processa e aí na tua cabeça aquele dinheiro não é da empresa mais, é teu. Tu só não botou pro teu nome. Mas o Tribunal de Justiça, do Trabalho, e etc., eles não estão preocupados, está na conta da empresa. E se não houver essa blindagem, inevitavelmente esse dinheiro vai ser usado como penhora, para pagamento de dívida, pagamento de imposto, e etc. Então, uma das coisas mais inteligentes é ser feita uma blindagem patrimonial. Isso pode ser feito de maneiras das mais diversas, né? Uma forma muito comum é uma holding, por exemplo. Só que a holding, ela entra num aspecto que há custos envolvidos, não é para todo mundo, não é todo mundo que faz sentido se proteger com a holding. Só que o que eu gosto de falar quando se fala de blindagem
é que o seguro de vida, ele é sempre a ferramenta a ser utilizada. A holding é o como. O testamento é o como. A holding é a ferramenta a ser feita. A grande situação que eu gosto de falar é, tu blindar é como se tu fosse tirar um pneu, trocar um pneu. Tu vai utilizar ali várias ferramentas. Tu usar uma chave de roda para tirar, tu vai conseguir tirar. Ou seja, tu não precisa da holding ou do seguro para viver. Mas eu tenho certeza, tu tirar uma chave de roda com martelo é muito mais complicado. E você ter aquelas ferramentinhas que dá a Fórmula 1 que o cara aperta, é pneumática, é exatamente para isso que serve o seguro. E fora que aqui a gente nem entra todo aquele papo jurídico de preocupação de sucessão. Aqui eu tô falando ainda de blindagem, de você ter um funcionário que saiu, te botou na justiça e tomou ali uma grana que tu, entre aspas, nem tinha mais, tá? Era para estar no PF. E essa é uma das principais formas de blindagem, né? E eu costumo dizer, dentro do mercado de life insurance como um todo, utilizar-se disso para blindar principalmente e destinar uma herança planejada, né? Porque tu pode definir os beneficiários da tua policy ao bel prazer, né? Você pode destinar mais para um filho do que para o outro. Eu trago um caso desse de um cliente meu. Ele tem 7 filhos, dos quais 5 são fora do casamento atual, 2 são dentro desse casamento atual, e ele verdadeiramente só ganhou dinheiro com essa atual esposa. E já é um casamento antigo. O filho mais novo tem 30 anos. Um tem 30 e o outro tem 33. Aí os outros já são mais velhos. Eles fizeram uma holding e, por exemplo, a pólice de seguro dele, os outros 5 filhos são fora do... Ele nunca casou com a mãe desses filhos, não é uma relação muito boa, mas ele vai seguir os preceitos legais, né, de tudo da herança, vai ter aquela parte deles, só que a empresa, que é o gerador de receita atual deles, vai ficar só com os 2 filhos e a esposa atual. Via a pólice de seguro, por exemplo, a herança vai seguir a legítima, que é 50% cônjuge, 50% para os outros, e dividir entre os filhos, etc. Isso ele vai seguir porque é lei. Só que ele fez uma pólice de seguro de vida comigo, um capital segurado mais alto, justamente para dividir 50 para cada um dos filhos desse casamento em especial. Porque aí, no dia que ele falecer, que, com perdão da palavra, está mais perto do que longe, que ele tem 70 e tantos anos, a família dele vai receber um valor, os filhos legalmente todo mundo vai ficar bem, e os 2 que são os mais próximos, que estão naquela situação, vão receber um aporte alto, né? A pólice de seguro alto, né? De mais de $1 milhão ali para trazer um bem-estar financeiro. Então a gente, além de blindar, eu planejo a sucessão, eu garanto uma herança destinada para aqueles, né? É muito aquela história, se tu tem um filho que quer cuidar da empresa e tem um outro filho que na verdade quer ser, sei lá, advogado, para isso eu tô dando a empresa, para isso eu dou uma pólice de seguro no mesmo valor, que vai ser muito mais barato, né? Porque é aquela velha história, se tu morrer antes de quitar, tu nem pagou toda ainda e já recebeu, e se tu morrer depois de quitar, tu quitou. Então, quanto mais tempo passar, melhor financeiramente ela fica. Depois que quita, você não é obrigado a solicitar o benefício. Você pode deixar lá até a hora que você... Exato. É uma proteção que ela é vitalícia. Eu vou dar, de novo, trazer... Mas você tem a opção. Quitou, eu posso solicitar ou não. Exato. Tu pode resgatar, pegar o dinheiro de volta, ou tu pode deixar lá pro dia que morrer. Sim. Simples assim. E o resgate, ele pode acontecer até antes, não é só quando quita, não. Tem algumas regras, mas pode acontecer antes. Só que aí que tá a diferença. O benefício é desde o primeiro dia, né? Legal. Pagou uma vez. Que legal esse exemplo que tu trouxe, porque é quase uma forma de dar uma voltinha ali nas leis, né? Isso aqui que você trouxe, só que dentro da regularidade, né? Eu gosto muito de falar, cara. O meu papel é entender a tua realidade e utilizar de mecanismos com regulamento debaixo do braço. Eu sou profundamente sincero, acho que uma das minhas maiores características é a transparência. E uma das coisas, quando eu chego muito no cliente, eu trato com
todo público, né? Todo tipo de público, mas a minha vida me levou, e na Prudential mais ainda, a tratar muito com gente mais velha, sabe? Eu tenho muitos clientes já dos seus 60 mais, eu tenho até clientes de 70 mais, pra você ter ideia. E eu sou meio ruim de tratar com os jovens é mais difícil. Apesar de eu ter 31 anos, mas eu gosto de tratar com gente mais velha. E com esse tipo de gente, a conversa ela é muito direta, né? E aposentado já, outra realidade. E a minha conversa com eles é muito preto no branco e falar, cara, eu tô aqui pra trazer a melhor solução pra ti. E sendo bem sincero, às vezes a solução é falar, cara, tu não precisa de mim. Ou, cara, tu não precisa de mim nem dessa outra coisa que tu tá pagando, né? E seguradoras sérias, independente, aí eu estendo para as outras do mercado também, faz uma análise prévia de saúde, né, com o prospect ali, que tem a intenção de virar segurado. O que compra esse tipo de produto é saúde, não é grana, né? Posso usar exemplos dos mais tristes possíveis, porque eram as minhas maiores vendas, que em específico o cara foi rejeitado em saúde, né? Então, aí que está o principal gatilho de urgência quando se trata do seguro. O seguro, eu gosto de falar que meu maior concorrente não é a outra seguradora, não é o banco. Não, o meu maior concorrente é o imprevisto. Eu vim aqui, tu falar, não, cara, eu tô sem, agora não dá. Me volta daqui a 2 meses, quando eu volto 2 meses, tu teve um diagnóstico de diabetes. Aí tu não pode mais contratar. Aí nesse meu período tu quebrou o pé. Aí eu tenho que esperar um tempo e tu deixou de receber ali o valor. Então o meu principal concorrente é o imprevisto. Então, quando se trata de tratar, às vezes, com gente mais velha, eu sou muito sincero, falo, vamos rodar com um regulamento debaixo do braço. Qual é o tipo de ativo que você tem? Por isso que a gente entra tão fundo na vida ali do cara e desenvolve algo 100% personalizado. Só que é muito isso que você acabou de falar. É lidar com o regulamento, a gente não descumprir nada que tem que cumprir, mas eu fazer isso da forma mais eficiente possível. Eu fazer isso da forma mais barata possível. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Tudo aquilo que você faz de forma planejada e antecipada, indiscutivelmente, sempre vai ser mais barato do que de forma na hora que acontece, na hora emergencial. Tem um dos pontos que tu colocou, até mesmo antes da gente entrar aqui, que foi o que mais me chamou a atenção, devido à complexidade jurídica e contábil envolvida, que são situações de sucessão, né? Em relação à morte ali, o empresário e tudo mais. E aí eu já trago aqui a atenção de quem está nos acompanhando, Rodrigo, que tem uma complexidade bem séria envolvida, e me chamou a atenção o impacto financeiro que numa situação uma família, né, os envolvidos ali podem sofrer. E aí eu trago aqui a pergunta, né? Tu conhece qual que é a regulamentação numa situação de morte ali do empresário para a sucessão, né, daquele negócio? Deixa aqui no comentário, a gente vai entrar nesse ponto agora, mas segura aí que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro bloco do Energizei Cash, hoje aqui com a presença de Rodrigo Silveira, falando de seguro de vida. Em especial, estamos falando também de situações para usar em vida, né? Sem dúvida. Rodrigo? E numa situação, a situação que mais me chamou a atenção foi a questão da sucessão. Fala pra gente um pouco desse contexto, né? Um momento difícil para a família. Eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Eu vou te dar um dado rápido: 70% das empresas elas não passam de uma geração para outra pós-morte aí, por conta principalmente desse processo de sucessão não planejado.
o Código Civil da gente, ele traz algumas obrigações. E essas obrigações é o que bagunça tudo. Ele dá a obrigação que em 60 dias você tem que dar entrada no inventário. Depois do falecimento, isso aí foi feito para garantir que exista. Que seja feito como antigamente nem era, né? Então, teve essa lei. E aí, tem 90 dias para ser pago o que tem que ser feito de inventário. Só que uma pergunta que eu sempre faço e eu sei a resposta, né? Quem tu conhece que tem o valuation da empresa na ponta da língua, né? Se o cara é dono de alguma empresa, se o cara tem no PJ, no contrato social, o nome dele em alguma empresa, ele por obrigatoriedade vai ser um inventário judicial. E isso aí vai incidir, né? A tabela da OAB aqui no estado do Ceará é 10%. Aí vai gastar ali mais ou menos cerca de 2% em cartórios, perícias e etc. E o ITCMD no estado aí facilitando a vida 8%. Então a gente está falando aí de um montante de em torno de 20% ali, pelo menos, de percentual em cima do valor de mercado do seu patrimônio, né? Detalhe, nesses 3 meses que são posteriores aos 60 dias do inventário, as pessoas têm que calcular qual é o valor, ou seja, fazer o valuation da empresa, estimar tudo isso e etc. e pagar, né? Eu desafio um empresário que tenha 20% em liquidez o capital que representa o valor da empresa dele. Não tem, na maioria das vezes não tem, porque se tivesse, estava investindo na empresa, isso é fato. Então, é um percentual altíssimo e uma coisa que a gente às vezes... Eu achei assustador esse número. E o número de empresas que falem nesse processo, cara, é assustador, é assustador. E assim, esse é um processo que não tem para onde correr. Eu posso citar exemplos desde o Silvio Santos, que foi 454 milhões, salvo engano aí, 454 milhões de reais o inventário dele, e a família Abravanel lá tá brigando com o Estado para ver se tal coisa não entra, porque estava fora, e eles não vão repatriar e etc, sendo que eles, como a família Abravanel, têm dinheiro para brigar com o Estado e postergar isso. Mas vamos ver a realidade. É uma briga jurídica pesada, né? E é uma briga jurídica contra o Estado. Sim. Não é uma briga jurídica contra o PF. Total. Então a gente entra numa lógica que pessoas meros mortais, como nós, né, que não são bilionários, não dá para entrar nessa briga. Sim. E vamos ser sinceros, no outro dia que tu falecer, teu filho vai comer, tua mulher vai comer, vai dormir, vai tomar banho. Então vai precisar de liquidez. Esse é o grande fato. E um outro fato muito importante nisso é que muito empresário mantém a sua riqueza pessoal dentro da empresa. Isso é um outro fato muito comum. Cultural, né? É cultural no Brasil. Para não pagar o imposto da retirada de lucros, acaba não retirando e esse dinheiro fica lá. O que a gente tem que lembrar é que esse dinheiro vai ser inventariado também. Então, vai pagar mais 20% em cima do valor que está lá. E detalhe, mais uma vez, precisa ser feito com 90 dias e se não for descrito ali em contrato social, em acordo de sócio, em algum canto, em algum dispositivo legal, ele tem que ser pago à vista em espécie, né? Então, é algo que... No Pix, que ninguém tem 20% do seu negócio. E isso E como que o seguro resolve isso? Cara, como eu falei, né, o seguro ele não passa no espólio de inventário. Ele não é penhorável nem alienável. Então, é um capital que tu tem garantia que ele vai estar lá quando tu precisar. Como ele não passa no espólio de inventário, eu vou te dar um dado da SUSEP, tá? A seguradora, né, a Prudential, a gente paga em média ali de 3 a 4 dias úteis após a entrega de documentação. Então, com 3 a 4 dias úteis após a entrega de documentação, a liquidez está na mão da família. A gente costuma dizer que é o cheque do seguro de vida que paga o inventário. Que é o cheque que corre por fora do inventário, chega na mão da família para a família fazer esse desembaraço. Ou seja, na prática, o cara pode fazer uma apólice pensando nessa situação, por exemplo. Perfeito. E uma coisa que tem que ficar muito claro para todo empresário é que é o seguinte, o final dessa história que eu estava falando, que tem 90 dias ali para pagar, 3 meses, juntando com 2 meses iniciais, são 60 dias, dá 150 dias. Tem 30 dias que vai correr juros. Depois de 180 dias totalizados, né, 6 meses, a tua empresa, o CNPJ está extinguido, está impossibilitado de emitir nota fiscal. Então, o teu PJ vai fechar, que é o gerador de receita, teoricamente. E aí a gente vem, como tu estava falando, então fazer uma apólice para isso. Exato. Uma coisa que tem que ter na cabeça é que não existe empresa com dono morto. O cara pode ser o sócio majoritário de 90%, outro pode ser aquele teu diretor que tu deu 2%. Se ele morrer, a tua empresa vai fechar. Porque não existe meu inventário. Não tem como eu falar, não, mas só tinha uma casa, uma mulher e um filho e um carro. Isso aí vai passar tudo facilmente para a família, beleza. Mas tem que fazer o inventário da empresa. Ah, mas ele era só 2%. Certo, 2% de quanto?
E aí que tá. Esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento que muitas vezes não está na mão da massa, digamos assim, dos microempreendedores, médios e pequenos portes, e sendo bem sincero, muitos advogados e contadores pecam nisso, sim. Até para a gente saber da complexidade que isso que aí tem muita gente falando de, não, mas eu botei no meu contrato social liquidação de cotas. Tá, mas não existe liquidação de cotas sem movimentação financeira. Foi uma doação, então vai pagar imposto sobre doação. Cara, nesse contexto aqui dá para entender por que o nome que vocês utilizam é Life Planner, né? Porque são muitas situações de vida que podem acontecer. E aí eu aproveito e já puxo. Eu gosto muito de ser prático, sabe, Rodrigo? Assim, na real mesmo, né? Situações. E aí falando até numericamente, situações, quanto que alguns clientes já receberam em situações adversas, são números que de fato resolvem aquela situação. Acho que é uma pergunta que quem está nos ouvindo gostaria de entender. Numericamente, esses números realmente vão me ajudar a resolver as coisas? Boa pergunta. Eu vou te falar que eu vou dar um exemplo da minha cliente, né, que quebrou a perna, por exemplo, né? Ela foi uma fratura de fíbula e tíbia, uma fratura que não foi uma fratura exposta, ela recebeu R$32 mil, né? E a cobertura que ela pagava, que se referencia a esse pagamento, custava R$35. A cobertura específica, não o plano como um todo. Claro. E ao mesmo tempo, esse que eu falei que foi mais grave, que foi uma batida frontal, ele acionou 4 coberturas dentro do planejamento dele ali. Ele recebeu foi 112, foi entre 110 e 115, eu não lembro o certo valor, mas foi algo nessa faixa, né? Rodrigo, só vai até mais ou menos isso? Não, a minha cobertura vai até 100 milhões. E aí depende da necessidade do cliente, né? Quando se vai falar de planejamento de sucessão, a gente está falando de inventário. Quando a gente está falando de inventário, a gente está falando de valores mais altos. Por isso que a gente está planejando. Sim. Então, são apólices ali de 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de capital segurado de morte, né? Que vai ser utilizado no processo de inventarial de alguns clientes que são maiores e etc. Então, sim, são valores que vão ser substanciais. Pode ser de coisa besta, sei lá, eu tenho um cliente que ficou internado por dengue, passou 7 dias internado com a dengue hemorrágica. Ele recebeu menos de R$2 mil. Né? É um valor que não vai fazer tanta diferença na vida dele, mas ele pegou esse dinheiro, foi pagar algumas coisas, medicamentos e etc. Mas é algo mais simples. E ao mesmo tempo, o maior que eu já paguei foi esse que eu falei de 100 e pouco. Eu nunca paguei um maior ainda do que esse, mas eu que um ano e tanto aí de Prudential, cara, já paguei mais de R$100 mil em uma vez, né? Então, a gente está falando no Ceará, no ano passado, salvo engano, foram 5 milhões que retornaram para a sociedade cearense pelo nosso escritório, somente. Tem um outro escritório e mais os outros life planners do Brasil que atendem em algum momento aqui no estado do Ceará. Sim. Então, a gente está falando de números só de uma seguradora. Então, é substancial. Ele é de acordo com a sua necessidade. Se o cara precisar de 100 milhões, a gente vai trazer 100 milhões. Se ele puder pagar 100 milhões. Se não, vai ser de acordo com a necessidade. O cara ganha 10 mil, por exemplo. O exemplo que a gente sempre faz é que a gente calcula as coisas em cima da renda e despesa dele. É um multiplicador. São 24 vezes a tua renda. Se for 10, é 24 vezes aquilo. Se for 100, é 24 vezes aquilo. Então, questão de cobertura, a gente vai... O céu é o limite. E a gente costuma dizer na Prudential que hoje é 100 milhões. Se você quiser chegar contratando 150, então é um jeito. A gente liga lá para quem for necessário e resolve. Legal. Chama o Gustavo Lima aí, né? Para contratar esse aí. Ele é cliente nosso, você sabe. Por isso que eu citei. Eu sabia que ele é um dos bons pagadores, por exemplo, né? Abraço para Renato Zozinho, que é o life planner dele. Legal. Rodrigo, cara, obrigado pelo papo. Achei muito legal. Acho que é um tema muito esclarecedor, né? Pouca gente sabe as minúcias do que a gente conversou aqui. E eu queria deixar aqui uma lembrancinha, né? Do Energizei Cash. Muito obrigado. Em agradecimento, você possa ter muito sucesso aí na jornada, né? E eu queria te perguntar, quem quiser conhecer o Rodrigo, quem quiser fazer uma análise de seguro ou contratar um seguro de vida para essas várias situações, qual que é o passo a passo, como que ela entra em contato contigo? O nosso processo comercial, ele sempre se inicia com o famoso bate-papo, que a gente gosta de falar. É um bate-papo rápido que é para justamente a gente dar essa explanação um pouco do que a gente faz e também de pegar informações do cliente.
Afinal, é 100% personalizado, é onde eu vou pegar informações de saúde financeira dele. Em cima dessas informações, eu desenvolvo um estudo, que aí eu vejo qual a necessidade dele e desenvolvo um planejamento personalizado para aquela pessoa, para aquela situação, aquele momento de vida. A gente tem uma segunda conversa que eu explico como funcionam as coberturas, a pessoa vê se faz sentido, ali não é nem o momento de bater o martelo de preço, mas ela vê preço já ali é muito mais para entender. Fez sentido, a gente manda para avaliação de saúde. Passou na avaliação de saúde, a gente tem um outro momento para mexer na pólice, se assim quiser, para mais e para menos, né, em questão de valores. Bateu o martelo, aí daí começa quase um casamento. 2, 3 vezes no ano eu estou batendo de volta na porta para revisitar, para ver se está tudo bem. Mas para começar essa conversa, vou deixar também meu telefone, meu Instagram, né? Meu Instagram lá é Rodrigo.Silveira, então Rodrigo com no final, Rodrigo. Então me sigam, pode ir lá, manda uma mensagem, fala, gostei da conversa que você viu lá na Energizei, tô querendo saber um pouco mais e etc. Eu vou pedir sempre a mesma coisa, eu vou pedir o contato da pessoa, o telefone dela e eu vou dar uma ligada para tentar marcar esse momento, né? Inevitavelmente a gente trabalha com a agenda fechada, a agenda é bem apertada, mas sempre para uma semana para frente, 2 no máximo, a gente consegue marcar ali esse bate-papo rápido, a gente vai ter essa conversa, fazendo sentido, a gente vai seguir para avaliação de saúde. Caso contrário, que eu sempre gosto de falar, dê essa oportunidade muito na intenção de, no pior dos cenários, você vai conhecer algo novo. Sim. Você vai, de alguma forma, conhecer algo novo. Gosto de falar, conhecer um cara bacana, né? Também muito isso, e principalmente, né? Até mesmo quem, mas eu já tenho alguma coisa, já tenho um seguro, às vezes de outra seguradora ou algo nesse sentido, eu me disponho aqui, né? Para quem está ouvindo aqui o Energizei, quem quiser, entra lá em contato comigo que eu presto uma consultoria gratuita da tua apólice, seja ela onde for. Qual seguradora que for, faça essa consultoria gratuita. Se tiver com um bom seguro, não tenha dúvida. Eu vou falar, cara, continua com esse. Eu não tenho nada para te oferecer. E uma apólice não atrapalha a outra, né? Jamais, jamais. Eu sempre gosto de falar, a apólice é uma foto. Ela é uma foto daquele momento que tu tá. É muito comum que as pessoas vão fazendo várias ao decorrer da vida, né? Se, sei lá, nasce outro filho, eu tô precisando de um capital maior naquele momento. Se agora eu tô com mais dinheiro que eu cresci de vida, eu preciso de mais se eu tiver um câncer. Então, muito nesse sentido. Total. Cara, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E muito sucesso aí na sua jornada. Se Deus quiser, eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, deixa o teu comentário, compartilha com a gente. Não sai daqui sem pagar o teu pedágio, que é apertar no botão de compartilhar. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, manda esse papo aqui para 2, 3 grupos teu no WhatsApp e escreve aqui embaixo nos comentários, tá pago o meu pedágio. Para você que nos acompanha pela TV, aponta o teu celular aqui para o QR Code que está aparecendo, conversa com a gente, compartilha, fala o que é que mais chamou a tua atenção ao longo desse episódio e não deixa também de espalhar essa boa notícia desse papo que a gente vem tratando aqui no Energizei Cash. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.